Olá, queridos, eu novamente finalizando agora a nossa quarta lição, o novo nascimento. Espero que você tenha entendido a primeira aula, a segunda aula. Agora nós vamos encerrar com a terceira aula, também pequenininha. Não deixe atrasar, escreve, rabisca, pergunta. Não esqueça nunca de comentar para mim no vídeo lá no YouTube, para que eu entenda que você está conseguindo entender. Isso é muito importante para mim, porque é uma autoanálise de como está sendo as aulas. Você pode criticar, você é aberto a tudo. O que eu quero é que você entenda, que você aprenda. Então vamos lá para a nossa última aula dessa quarta lição. Vamos lá, lição 4, novo nascimento. O terceiro aí, recurso para o crescimento do novo ser em Cristo. Vamos lá para a aula? Conto com a tua ajuda aí, não esqueça, me ajuda, tá bom? Então vamos lá, recurso para o crescimento do novo ser em Cristo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro 4,18. Presta atenção, queridos, essa é uma das palavras mais importantes que eu considero para quem quer se desenvolver com Cristo. Antes, ou seja, antes de tudo, crescei, tem que crescer na graça e no conhecimento. Essas duas palavras, imagina assim, é uma balança. De um lado está a graça, de outro está o conhecimento. Se a graça cresce e o conhecimento diminui, você vai se tornar fanático. Você vai destruir o caminho. Está errado. Por isso que é graça e conhecimento. Mas se você diminuir a graça, mas crescer só o conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai se tornar um doutrinador. Você vai tornar uma pessoa presa na palavra, sem a unção. Quando eu coloco a graça e o conhecimento na balança, que eu cresço em graça e eu cresço em conhecimento, a minha vida fica perfeita com Cristo. As coisas funcionam. Então vamos lá, o que é cresça graça pela oração? A oração é imprescindível na vida do cristão. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,12, parte B. Lembrar sempre de pedir em nome de Jesus. João 14,14. Pedir crendo. Mateus 21,22. Pedir segundo a vontade de Deus para a glória dele. 1 João 5,14. Ou seja, entenda, crescer pela graça. É a graça do nosso Senhor. Você só vai conseguir desenvolver na graça com duas coisas: oração e jejum. Oração e jejum. A Bíblia não descartou o jejum. Ela diz que quando orardes, quando jejuardes, ou seja, todos nós precisamos disso. E se ao final você quiser uma aula só sobre jejum, vou estar disposto a isso. Mas comenta para mim aí, senão eu não vou conseguir saber. Tá? Mas entenda, não adianta eu ler 1 hora de Bíblia e 5 minutos de oração. Não adianta eu orar 5 horas e ler um dia sim, um dia não a Bíblia. Tenta manter essa regularidade. Eu tenho que orar, mas eu tenho também que crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Se essas duas coisas não se unirem numa só, eu não consigo, queridos. Ou eu vou me tornar legalista, ou eu vou me tornar fanático. Por isso que nós vemos tantas pessoas fanáticas, porque cresceram demais na graça, só buscaram oração, purificação, se acham que são santos e esquece do conhecimento de Deus. Outros só têm o conhecimento, mas não conhecem o poder do Espírito Santo. Entenda, esses dois têm que andar junto. Se você tem orado pouco, lute. A oração, queridos, você não adquire o gosto pela oração do dia para a noite. Isso é trabalho, é dia após dia. Você vai estar orando 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. De repente você vai ver que você está orando 1 hora e nem percebe, porque você vai estar cheio do Espírito Santo. Entenda, isso é o recurso para crescimento. Quer crescer no Senhor Jesus, quer crescer a tua espiritualidade, mantenha nivelado graça e conhecimento. Olha lá, ó. Conhecimento pela Bíblia. A Bíblia é o livro do cristão. Jesus mesmo disse, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual que é a palavra que saiu da boca de Deus? A Bíblia. Então entenda, olha as duas, eu cresci em graça e conhecimento, é o recurso para crescer. A graça pela oração e jejum, o conhecimento pela Bíblia. Não fique atrás de livros de autoajuda. Antes de você ler qualquer outro livro,
Procure-se ler a Bíblia. Nós estamos com um trabalho no ponto de pregação Garagem de Fogo aqui, onde poucos se envolveram nisso, mas tem, graças a Deus, alguns que estão num propósito de ler a Bíblia de capa a capa, do começo ao fim, neste ano. Já estamos no livro de Lucas, começamos pelo Novo Testamento, tem sido bênção. O crescimento espiritual virá. Eu creio que dessas pessoas sairão pregadores, pregadoras, levitas, levantarão pessoas com dons espirituais. Crê nisso? Então se esforce, cresça na graça, mas junto no conhecimento. Crescer para a liberdade de poder servir. Servia a Deus, essa palavra está até errada, né? É servir a Deus, é servir ao próximo com nossos dons, talentos e habilidades, conduzindo a Cristo. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. Colossenses 3:23. Esse versículo, inclusive, é o versículo do meu e-mail, da empresa que eu trabalho, o que eu coloco lá embaixo. Tudo que nós fizermos, se nós fizermos como se fosse para Deus, de todo o coração, nós não vamos ter problema no trabalho ou em qualquer outro lugar, porque nós vamos estar esperando a recompensa dele. A partir do momento que eu começo a trabalhar, sabendo que eu não estou fazendo para o homem, não é para o meu patrão, não é para a minha empresa, mas eu faço de todo o coração, como se fosse para Deus, falando, foi o Senhor que me abriu a porta, é para o Senhor. Creia que Deus vai te abençoar, porque continuando ele diz assim, que a recompensa vem dele. Próximo versículo, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, Pedro estava dizendo, servir os outros. Deus te deu um dom, o teu dom é caridade, é amor, é dom de cura, é dom de administração, eu não sei, mas nós servimos a Deus servindo aos outros. Quando eu estou servindo o meu próximo, eu estou servindo a Deus. A palavra dele é assim, aquele que dá um copo de água para o pequenino está dando para mim. Entenda isso. E último versículo, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos vistos e ouvidos. Atos 4, versículo 20. Conseguiram entender essa? Essa foi uma lição mais rapidinha, mas com tanta importância, eu tenho que saber quais os recursos para mim crescer. Eu não posso continuar na igreja anos e anos e anos aceitando migalhas, algumas bencinhos, porque eu não estou obedecendo a palavra, porque eu não estou trabalhando para o meu crescimento. Nós aprendemos sobre o novo ser, o que é, como que acontece, nós aprendemos como desenvolver para crescer, como que eu consigo notar se em mim está crescendo o poder de Deus, o Espírito Santo, os frutos do Espírito. E aí nós aprendemos, queridos, maneiras, recursos para isso. Lembra, crescei em graça e conhecimento. Tem que ser igual. Como eu cresço em graça? Vamos lá, já falamos disso. Na oração e no jejum. Não desista de orar. Não está com vontade, ore. Está fraco, ore. Está ansioso, ore. Está alegre, ore. Está com dificuldades, ore. Ore a todo tempo, a palavra de Deus diz, ore intensamente, continuamente, a todo momento. Não é que você vai passar o dia todo de joelhos, mas toda oportunidade que você tiver, ore, fale com Deus no banco do ônibus, fale com Deus na tua faculdade, fala com Deus na tua casa, na tua igreja, mas desenvolva isso, queridos, porque isso é importante. E nunca deixe de estudar a Bíblia. Não troque ela por outros livros que você pode achar mais fácil. O primeiro livro do cristão é a Bíblia. Ela é o instrumento, ela é a ordem para que onde nós vamos descobrir as coisas. Ela é o nosso manual de vida. Jesus diz assim, sofrem porque não conhecem as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias diz, olha, crescer em graça e vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Conheçais e prossigamos em conhecer. Consegue entender, queridos?
a importância disso? Espero que você tenha entendido essa quarta lição. Vamos partir semana que vem para a próxima quinta lição, caminhando já para metade do curso. Ei, você que ficou meio atrás, corre que dá tempo. Vamos buscar todos, vamos levar todo mundo junto, comentando, discutindo, debatendo. Desculpe se às vezes eu escrevo demais no grupo aí, mas eu quero que vocês entendam. A minha oração é para que vocês não desistam. Mas não deixe, não acumule muito, senão vai ficando mais difícil. Deus ainda quer falar com você. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Amém e amém.